Bom, a gente volta a falar aqui na Jovem Pan sobre a situação dos venezuelanos em Roraima, principalmente em Boa Vista, e gentilmente nos atendendo em áudio e vídeo, também com a transmissão por imagens da Jovem Pan na internet, está conosco a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita. Prefeita, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, é um prazer falar com vocês de novo. Nós é que agradecemos. Prefeita, aliás, na semana passada, antes daquele problema no último sábado envolvendo um comerciante, a senhora chegou a declarar que se continuar assim, até o fim do ano, perderemos o controle da cidade. Essa situação se agravou nos últimos dias, não é? Então, o que eu disse a semana passada é exatamente o que nós vivemos no final de semana. Qual é a grande preocupação, né? Que a gente vive aqui, que eu vivo como prefeita, que cai no nosso colo todo esse problema, é que está havendo essa dificuldade, essa inércia, essa demora do governo federal em agir com ações concretas. Então, o que acontece? Os brasileiros começam a perder os seus direitos na cidade, tanto aqui em Boa Vista como lá em Pacaraima. E essa onda de xenofobia, essa onda de querer ter de volta a sua cidade, os seus espaços, o atendimento público, vai fazendo com que as pessoas fiquem, como é que eu vou colocar aqui? Porque eu acho difícil falar em xenofobia quando eu vejo os dois lados, né? Mas vai começando a criar esse sentimento de revolta. O que todos falam aqui o tempo todo é: cadê o governo federal? Cadê o governo federal? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos ter a condição de resolver esse problema que só está com a gente, que é o estado mais pobre do Brasil, que é o menor PIB, e que a gente vê que a situação vai piorar cada dia mais. Mas, prefeita, só uma... Desculpa interrompê-la, é Marco Antônio Villa, prefeita, bom dia. Eu queria justamente saber o que está acontecendo. Por isso já fazem alguns meses, né, que isso está ocorrendo. Há uma briga entre há uma briga entre uma disputa política entre a Prefeitura de Boa Vista e o governo do estado. Há um problema de diálogo, então, com o governo federal, porque a situação a cada dia é mais grave, como a senhora está nos relatando. Mas como é possível? Afinal, entram, segundo informações que nós recebemos, cerca de 800 pessoas por dia no estado, de venezuelanos, né? E uma informação que eu tinha lido outro dia era que milhares o governo federal já tinha levado para outros estados, o que não é verdade, que parece que são só 800 que saíram daí. E se entram 800 por dia, quer dizer, somente de um dia. A situação é cada vez mais grave, tem a pressão sobre os serviços públicos, né? Agora essa onda, como a senhora disse, de xenofobia. Quer dizer, o que existe? Há uma disputa política entre a Prefeitura e o governo do estado? O governo federal, qual é a presença efetiva dele aí? Não existe disputa entre Prefeitura e governo do estado. Até porque esse problema não é um problema nem da Prefeitura, nem do governo do estado. Isso é um problema do Brasil. A partir do instante em que quem dá as regras é o Brasil, isso não é um problema que nós podemos resolver. Agora, existe sim a dificuldade do governo federal em resolver os problemas. E é claro que em época eleitoral as pessoas vão se aproveitar dessa situação para fazer o discurso que os eleitores querem ouvir. Então, existe uma confusão aí no momento que a gente está passando, e isso faz com que a situação piore ainda mais. O que existe hoje de verdade? 800 pessoas, uma média de 500 a 800 pessoas entram por dia. O governo federal se propôs a fazer um planejamento de ação, que seria o ordenamento da fronteira, seria o abrigamento e seria a interiorização. Eles terminaram de fazer o abrigamento da fronteira agora, quando o presidente veio há um mês e meio atrás. Ou seja, começou a funcionar agora. Não existe ainda a vacinação obrigatória. Não foi colocado o hospital de campanha na fronteira. Aí, os abrigos que deveriam ser 3 ou 4, nós já estamos no 10º. E não cabem mais as pessoas nos abrigos. Para você ter uma ideia, Marcos, eles deram eles que eu digo é o Exército, até agosto, de março até agosto, foram mais de 1.029.000 refeições para mais de 4.000 abrigados. E esse recurso, ele vai durar até comecinho de dezembro. Então, imagine o Natal que nós vamos passar aqui. Prefeita. Porque
pessoas continuam abrigadas. É o Augusto Nunes. Eu queria, continuando nesse assunto, o senador Romero Jucá, que foi seu ex-marido, é um homem importantíssimo ali no governo federal, que tem influência inegavelmente. Por que ele não tem... eu não me lembro de manifestações recentes dele sobre essa crise. E ele parece também que ficou alheio à questão dos 90 milhões que a senhora deveria receber e não recebeu do governo federal. Por que ele está ausente dessa crise? Murilo, primeiro, essa questão do senador Romero Jucá com relação a essa crise, eu acho que está mal interpretada com relação à inércia dele, porque o tempo todo a posição dele é de fechar a fronteira. Ele tem colocado isso de uma forma muito clara. A partir do instante que o governo federal não coloca a fronteira, ele apresentou um projeto de lei para que houvesse a entrada de cotas, como foi feito na Alemanha. Só que esse assunto não é um assunto para nenhum parlamentar resolver. Mas a liberação de verba, não é? Ele consegue, prefeito. A liberação de verba, no caso, a prefeitura não está esperando 90 milhões. Eu nunca pedi dinheiro para poder resolver esse problema. O que eu peço para resolver esse problema é a intervenção do governo federal para fazer a parte deles. E qual é a parte deles? O que falta hoje é a interiorização das pessoas. E é aquilo que hoje a gente faz, o atendimento a todos, indistintamente de lado de ser venezuelano ou ser brasileiro. Então, o que acontece hoje que nós conseguimos? Nós temos hoje o atendimento no SUS, onde é reposto e todo venezuelano que entra já faz o seu registro no SUS, porque a lei diz isso. Nós temos hoje as vagas nas escolas, só que esgotou, porque nós chegamos ao limite. O nosso atendimento na saúde esgotou, porque nós estamos também super sobrecarregados. Então, quem tem que fazer alguma coisa agora? Dinheiro, sinceramente, o tipo da situação que não é resolvido com o dinheiro que está aqui. O que é resolvido aqui são acordos internacionais para poder tirar as pessoas que estão aqui e dividir no resto do Brasil. Porque esse assunto não é um assunto só de Roraima. Esse assunto é um assunto nacional. Então, o que acontece? Ficam se criando várias histórias em torno dessa situação. Nós moramos longe, só a gente conhece a verdade. Ficam se criando situações onde as pessoas não enxergam pela distância que a gente vive e as pessoas estão entrando todos os dias pela fronteira. E quem fica aqui em Roraima são pessoas com necessidades. E essas pessoas hoje é que precisam ser distribuídas e dividido com o resto do Brasil, que é o que o governo federal não consegue fazer. E quem tem que resolver isso, quem abraçou essa causa hoje, foi a Casa Civil. E também as relações interiores com relação aos acordos internacionais, que nem a prefeita, nem o senador, nem a governadora, ninguém pode interferir. Prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. A Jovem Pan segue acompanhando a situação por aí. A senhora volta a participar outras vezes do nosso Jornal da Manhã. Bom trabalho para a senhora. Foi um prazer falar com vocês.